Mas a gente voltou aqui para a CNN e para a TV e precisamos falar de assunto seríssimo, porque os servidores da Receita Federal começaram hoje uma paralisação nacional. Eles cobram reajustes para a categoria dentro do orçamento da União para o ano que vem e a Larissa Alvarenga já aparece aqui para passar os detalhes sobre as reivindicações dele. Lari? É isso, Muriel. A paralisação foi aprovada durante uma assembleia, que aconteceu no fim da semana passada e teve apoio de quase todos os 4.300 participantes. E aí, segundo o sindicato que representa a categoria, a maior parte dos auditores da Receita vai sim aderir à paralisação que começa hoje. A Caroline Rosito já aparece aqui com a gente, ela vai trazer mais detalhes, né, Carol? Bom dia para você. Quais serviços devem ser impactados com essa greve? Conta pra gente. Oi, Larissa. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, devem paralisar ou diminuir o ritmo atividades relacionadas à fiscalização tributária aduaneira, ou seja, de exportação em aeroportos de mercadorias. Segundo o Sindicato dos Auditores Fiscais, a greve não deve atingir, no entanto, a circulação, a entrada e saída de viajantes internacionais, que a gente sabe que nessa época do ano aumenta essa circulação por causa das festas de fim de ano. Os servidores previstos no orçamento de 2022, que vai impedir ali o reajuste salarial. Também exigem a regulamentação do chamado bônus eficiência, que é um pagamento por produtividade previsto em lei. Segundo até o próprio presidente Jair Bolsonaro, o pagamento desse bônus, iria impactar ali nos cofres públicos cerca de 200 milhões de reais, o que na avaliação dele é um impacto. Promete tentar reverter essa situação, ainda conversando diretamente com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Enquanto isso, olha, desde a decisão da paralisação que aconteceu na última quinta-feira, cerca de 635 servidores pediram dos seus cargos, de funções comissionadas também. Pelo menos 44 conselheiros do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, entregaram na semana passada uma carta ali pedindo, então, a saída dessas funções, uma renúncia coletiva. A gente lembra que eles deixam as funções, mas como são servidores concursados, eles não deixam a carreira da Receita Federal. A gente procurou a Receita Federal, que em nota informou que não vai se manifestar sobre a paralisação que já começou nesta segunda-feira, por isso a gente segue de olho acompanhando os impactos desse primeiro dia de paralisação dos auditores em todo o país. Eu volto com vocês. Obrigada, Carol. E a gente fala agora com Priscila Asbeck, nossa analista de economia que está aqui também. Pri, bom dia para você. Tudo fica em torno desse bônus de eficiência, praticamente pelo que a Carol Rosito explicava para a gente. Como que a situação chegou até esse momento aqui agora? Bom dia, Muri, Jairo, bom dia, Rê, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, então há 5 anos foi aprovado esse projeto desse bônus de eficiência e desde então a regulamentação não aconteceu. A questão é que os próprios ministros Ciro Nogueira e Paulo Guedes, além do presidente Jair Bolsonaro, tinham se comprometido com os auditores a incluir os recursos para esse bônus no orçamento de 2022, mas os recursos então não entraram no orçamento. Só que a gota d'água, o principal, aconteceu mais recentemente, ao longo do final de semana, foi logo depois que o ministro Paulo Guedes anunciou que o reajuste para policiais federais recomendou que os recursos desse reajuste para os policiais federais, de cerca de 2 bilhões de reais, viessem das verbas da Receita Federal. E aí que a questão explodiu. Com isso, a gente já tem agora, desde então, como resultado, 635 pedidos de exoneração de cargos de chefia. Então, eles não deixam o cargo, eles deixam o cargo de chefia, mas eles seguem como auditores. E aí, com isso, faltam, então, esses profissionais ali na linha de frente, nas decisões, para assinar essas decisões que são importantes dentro da Receita Federal. Faltam essas autoridades, então, para assinar essas decisões. E aí eu conversei com o ex-supervisor da Receita Federal, que explicou, um ex-supervisor, que ele explicou que são 2 consequências principais dessa saída, desses pedidos de exoneração. O primeiro ponto é que isso piora a fiscalização tributária em um momento em que o país precisa aumentar
a arrecadação, então pode haver mais sonegação, vai ter menos eficiência nisso. E um segundo ponto é que as atividades de importação e exportação de mercadorias ficam mais lentas ou ficam travadas. Esse é o ponto que mais preocupa, já que a gente já está enfrentando problemas de gargalos nas cadeias de suprimento por causa da pandemia. Então, o temor é de um desabastecimento, o que junto com o nosso cenário de inflação pode ser uma combinação muito cruel. E aí eu falei também com o Sindifisco Nacional, eles falaram que em relação aos turistas, assim como a Carol Rosito apurou, em relação aos turistas, viajantes, não deve ter nenhum efeito, mas tem esse efeito importante aí na questão aduaneira. Ou seja, quem fez aquela compra na internet, está esperando vir de fora, pode atrasar um pouquinho, né? Trabalha também nas exportações, nas importações, mas diante desse cenário onde passa boi, passa boiada. Se uma categoria pode ter aumento, as outras também vão querer. Isso é um problema para o governo, não? Exato. E aí esse é o pano de fundo pior, assim, da questão, né? Então tem essa questão relacionada à importação e exportação. E aí o que acontece é que também, quando uma categoria pede um aumento, outras categorias também vão pedir. E aí qual que é a questão que a gente tem aí para o orçamento de 2022, para o ano eleitoral? A gente vai ter essas outras categorias pedindo também esses reajustes. Os servidores, por exemplo, a Receita Federal já está anunciando essa greve. Também juízes já estão pedindo reajustes, e então fizeram um pedido para o STF se posicionar sobre isso, a magistratura. Então começam várias categorias a pedir esses reajustes. E aí a questão é que no momento em que o orçamento está apertado, em um momento que o país tenta se reerguer pós os efeitos piores da crise por causa da pandemia, esses reajustes estão sendo pedidos aí por essas categorias. E aí a gente tem aí um quadro de 19 milhões de brasileiros que passam fome, 40% da população, segundo pesquisas, que dizem que falta algum tipo de alimento, que estão em insegurança alimentar. E aí então o que os economistas dizem é que é importante ter um reajuste para os servidores, tem muitos servidores que estão com salários defasados, mas não nesse momento, na atual circunstância, que tem gente passando inclusive fome. Então as prioridades nesse momento deveriam ser outras. Agora, falando sobre reajustes, Renata, o presidente Bolsonaro autorizou o reajuste para policiais, o que é ótimo para policiais, para o eleitorado, grande parte do eleitorado do presidente Bolsonaro, mas pensando por outro lado, isso pode complicar o Planalto também em outros aspectos, com relação até a outros setores, né? É isso, um pouco pegando onde a Priscila deixou. Sim, você tem, vamos conectar aqui eleição e economia, porque toda eleição e economia é algo importante, porque se a economia não vai bem, isso cria um problema para quem está no governo, mas a eleição do ano que vem, o governo sabe que esse vai ser o tema ainda mais crucial. As pesquisas recentes já indicam que a preocupação com os rumos da economia, com inflação, com emprego e desemprego, né? Elas já superam, quando você olha o eleitorado, a preocupação com a pandemia, que vem diminuindo, né, resultado aí do avanço da vacinação, e há um cenário de incerteza sobre como o PIB, como a economia vai reagir e como os movimentos atuais, né, especialmente do Banco Central, vão atuar para que essa inflação caia. Pois bem, o presidente Jair Bolsonaro já tinha feito, vamos lembrar aqui, um aceno, o seguinte, quando a gente ainda estava naquela novela da aprovação da emenda à Constituição dos precatórios, a tal da PEC dos precatórios, que entrou tudo quanto era coisa, mas que na prática conseguiu um espaço maior para o governo gastar em ano eleitoral. Ele já havia dito ali, olha, se a gente aprovar essa PEC, eu posso dar um reajuste para os servidores, que não é o que eu gostaria, mais algum. E isso já fez ali tremer boa parte da equipe econômica, né, a equipe econômica inteira, porque olhava aonde ele está enxergando esse dinheiro, não tem conta para dar cabo disso. Mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, usa como uma das bandeiras dele, como uma coisa que ele conseguiu entregar, foi justamente segurar o reajuste do funcionalismo. Foi algo que ele conseguiu negociar lá atrás, naquele pacote de socorro aos estados. Então ele quer manter isso como um legado para entregar no final do ano, ter conseguido conter esse movimento. Então você tem o seguinte, um movimento político para agradar uma parte da sua base, no fim vai ter ali um efeito reverso, porque você vai agradar os policiais e vai acabar deixando uma série de outras categorias descontentes. Esse é um problema político que resvala num problema econômico de onde tirar o dinheiro. E aí trago um terceiro elemento, que é o efeito inflacionário. E por quê? Vamos supor que
conseguíssemos dinheiro e há o reajuste para os servidores que devem reclamar, e com razão, a inflação está subindo, portanto o poder de compra deles está caindo. Agora, a gente tem um cenário em que isso acaba pressionando a inflação de serviços. Serviços, você tem basicamente salários. Como você teve um movimento, né, de queda, de desaceleração e de queda na economia por conta da pandemia, você ainda tem um espaço para crescer serviços sem um efeito significativo nessa inflação para o ano que vem. Isso é o que ali tem gente dentro do Banco Central e do governo olhando. Se você reajusta o funcionalismo público, você acaba arrastando, de certa forma, os salários também na iniciativa privada. Há uma conexão e isso vai pesar na inflação. Por que isso tem a ver com eleição? 2 fatores. Primeiro, o governo não quer que todos esses auxílios que ele está dando, como aumentar o Auxílio Brasil, acabe sendo comido pela inflação. Não adianta você dar mais dinheiro para a população pobre se a inflação está alta e ela não está conseguindo comprar o que ela precisa. Segundo que, lembra aquela conta, economia importante do eleitorado? Eles entendem que vai ser mais importante chegar em outubro com a inflação controlada do que com o crescimento econômico. O problema está na inflação. Então o presidente fez ali um negócio, um movimento que vai ser difícil agora de desatar esse nó. E tem, só para complementar, e tem economistas já dizendo que tem um temor de uma greve geral, né? Porque uma categoria entra em greve, a outra pede, às vezes não consegue, a outra pede também. E aí o temor é uma greve geral em um ano eleitoral que pressiona ainda mais por gastos públicos, sendo que a gente já está com a situação aí bem complicada.